Atenção, amantes do esporte! Nesta quarta, dia 25, tem a volta do programa Líder Esportivo em novo horário, a partir do meio-dia. Tudo sobre esporte local, nacional e internacional. Sob o comando de Dadá Gadelha, trazendo informação, opinião e aquele debate que o torcedor gosta. Se liga, porque a emoção vai entrar em campo. Rádio Líder FM 90.7, a rádio que boa viagem ama. Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Iniciando aqui esse episódio de hoje por um prisma bem simples, o futebol às vezes deixa de ser prioritariamente uma modalidade saudável para se tornar num campo de violência. Em determinadas situações, eu acompanhando aqui notícias sobre o jogo de ontem, alguns fatos que a gente lamenta por ocasião da partida entre Corinthians e Flamengo. O árbitro relata que teve que pedir o auxílio da polícia para chegar até ao vestiário. E a violência no esporte é um reflexo da violência que graça na sociedade, né? A expansão do comportamento desviante já é caracterizado pela transgressão, né? Isso reflete exatamente a pressão cada vez maior que se exerce sobre os jogadores, a arbitragem, com o objetivo de induzi-los à vitória. Eles se utilizam de qualquer recurso. Os próprios dirigentes, técnicos esportivos, técnicos de futebol, que gostam de estimular os seus atletas, seus jogadores, a recorrerem à violência, às vezes em jogadas faltosas, ríspidas, como uma forma de atingir o objetivo da vitória. Aí, por outro lado, grandes interesses comerciais, representados por patrocínios, né, e altos prêmios da CBF para as competições em dinheiro oferecido pelos dirigentes, e levam, na verdade, o jogador a se valer de certos recursos, de agressões, na ambição de vencer a competição. Então, isso é um estímulo exatamente proporcionado por muitas pessoas que precisam observar o futebol como um meio de educar, tá? Esporte é cultura. Isso é um chavão muito antigo, né? Mas muito real, e que nós precisamos estar bem atentos sobre essas situações. E a gente sabe que no meio esportivo, principalmente no futebol, existe o jogo limpo e o jogo sujo. E a gente prima exatamente para que aconteça, esteja em evidência o jogo limpo. É o famoso fair play. Mas vamos aqui associar aqui a seleção brasileira ao comentário. Terceiro jogador cortado da seleção. O Ancelotti deve fazer testes no setor defensivo nos 2 amistosos do Brasil. O zagueiro Gabriel Magalhães foi cortado por conta de dores no joelho após um jogo entre o Arsenal e o Manchester, segunda-feira, dia 23. Hoje, portanto. O defensor realizou exames que diagnosticaram que o jogador não teria condição de servir a equipe de Ancelotti na data FIFA. O Brasil enfrenta a França quinta-feira, dia 26, em amistoso. E apesar desse corte, a CBF afirmou que não convocará nenhum outro jogador para substituir o zagueiro do Arsenal. Com isso, o Carlo Ancelotti, como a turma pronuncia Ancelotti,
trabalhará com 25 atletas para o amistoso contra a França e Croácia nesse mês de março. Além do Gabriel Magalhães, o Alisson, o Alexandro, foram cortados anteriormente por conta de algumas lesões. O jogador Memphis Depay, ontem, na partida entre Corinthians e Flamengo, também saiu machucado do jogo, ele que é atleta da seleção holandesa. Tá? E além do Alisson, que é goleiro do Liverpool, foi substituído por Hugo Souza. Aí o goleiro do Corinthians, enquanto o lateral esquerdo do Flamengo, o Alexandro, tá? Foi reposto por Kaique do time do Cruzeiro. Sem o Gabriel Magalhães, Carlo Ancelotti conta com 5 zagueiros à disposição para os jogos contra a França e Croácia, onde o titular da seleção brasileira, Marquinhos, pode ganhar a companhia do Bremer, Danilo Ibanez ou Léo Pereira. São informações sobre o futebol nacional, especialmente a seleção brasileira. Por falar em seleção brasileira, temos aí já definidos confrontos da Copa do Brasil. Ceará encara o Atlético Mineiro e o Fortaleza enfrenta o CRB. O sorteio é válido aí pela 5ª fase do torneio e foi realizado na manhã de hoje, dia 23, na sede da Confederação Brasileira de Futebol. O sorteio da Copa do Brasil aconteceu na sede da CBF. E na 5ª fase entram também as equipes da Série A. E os clubes participantes foram divididos em potes 1 e 2, definidos por classificação no ranking da CBF. Ceará presente no pote 2, enfrenta o Atlético Mineiro, enquanto o Fortaleza encara o CRB. O Clube do PC, o Tricolor, estreia em casa e define sua chave no estádio Rei Pelé, em Maceió, enquanto o time de Porangabuçu tem o primeiro duelo na Arena MRV em Belo Horizonte e joga o duelo de volta na Arena Castelão. A tabela base define jogos de ida no dia 22 de abril e os jogos de volta no dia 13 de maio. Após a definição dos direitos de transmissão, a tabela detalhada será publicada no site e nos perfis oficiais da CBF. Ambas as equipes cearenses entraram no torneio somente na 2ª fase e tiveram estreias complicadas. O Alvinegro venceu o Primavera por 2-1, enquanto que o Tricolor superou o Maguari de Pernambuco por 4-3. Na eliminatória seguinte, o Vovô bateu o Maranhão por 1-0, enquanto que o Leão despachou o Manauara também pelo placar mínimo. Na fase mais recente, o Fortaleza venceu Nova Iguaçu, novamente por 1-0, enquanto que o Ceará ficou no 0-0 contra o São Bernardo, avançando de fase por 4-2 nos pênaltis. Ao todo, ambas as equipes arrecadaram 6,59 milhões, 6.059 mil reais em premiação. Caso superem seus respectivos adversários, a dupla cearense adicionará mais 3 milhões em seus cofres. Aqui os confrontos: Atlético Mineiro e Ceará, Cruzeiro e Goiás, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, os homônimos, Flamengo e Vitória, Grêmio e Confiança, Vasco e Paysandu, Fortaleza e CRB, Bahia e Remo, Botafogo e Chapecoense, RB Bragantino e Mirassol, Corinthians e Barra, Fluminense e Operário, Palmeiras e Jacuipense, Internacional, Atlético de Minas Gerais, Santos, Curitiba, São Paulo e Juventude. Tá aí, portanto, os confrontos da 5ª fase da Copa do Brasil. Eu gostaria de salientar que nós estaremos voltando ao programa Líder Esportivo na próxima quarta-feira, dia 25, portanto, a partir do meio-dia, estaremos conduzindo o programa Líder Esportivo através do canal 90,7 da FM Líder na cidade de Boa Viagem e comunicando para toda a região Sertão Central.
Conto com a sua audiência. Até lá.